bem, então depois de vermos sobre como lidar com as nossas emoções, agora nós vamos pensar um pouquinho em como lidar com as emoções das outras pessoas, como entender e como gerenciar essas emoções também, porque a inteligência emocional tem esses dois aspectos, o intra e o interpessoal. Então nós já falamos da autopercepção, da gestão das próprias emoções, agora vamos falar da percepção social, perceber a emoção das outras pessoas. E para isso tem uma competência que é base de toda competência social, que é a empatia. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar, entender o que é empatia, como ter empatia, o que nos ajuda a sermos mais empáticos. Então, empatia não é simpatia, são coisas diferentes. A empatia, ela é uma habilidade completamente emocional e social. Ela se relaciona com como nós enxergamos as outras pessoas e o que as outras pessoas estão sentindo. Então tem a ver com a capacidade de ler as emoções dos outros, mesmo que eles não digam o que eles estão sentindo. Então não é uma coisa simples, não é fácil, mas é possível e nós podemos, como todas as habilidades da inteligência emocional, desenvolver, nos tornarmos mais empáticos. Tá? Então a gente reconhece a presença e a ausência da empatia. Todo mundo deve ter um exemplo ou pode conseguir pensar num professor que teve empatia e num que não teve empatia. Então, aquele que teve empatia entendeu a dificuldade, ajudou, orientou. Aquele que não tem empatia é aquele que não quer saber, o problema é teu, a dificuldade é tua. Não se solidariza com isso. Outro exemplo que é bem comum e que a gente consegue perceber claramente se a pessoa tem ou não empatia, médicos. Porque esses profissionais fazem parte da nossa vida e em algum momento a gente passa por eles. Então, aquele médico empático que escuta, que acolhe, que entende, que presta atenção e aquele que nem olha para nós e que simplesmente preenche a ficha. Então, deixa a gente se sentindo assim, nossa, ele nem me escutou, ele nem se importou. E a empatia, ela traz esse sentimento. Quando a gente se depara com uma pessoa que não é empática, a gente fica com essa sensação de que ela não nos considerou, não nos escutou, não está interessada em nós, tá? Então, por isso que ela é importante em todos os nossos relacionamentos interpessoais, porque ela sempre vai comunicar algo para outra pessoa. A empatia não significa sentimentalismo, ser bonzinho, passar a mão na cabeça, não é isso. A gente não precisa ser bonzinho para ter empatia. A empatia é compreender o que a outra pessoa está sentindo. Eu não preciso concordar com isso. Eu só preciso respeitar, tá? Então tem muito mais a ver com respeito. E também não significa que a gente não tenha que tomar decisões que sejam duras, firmes, ou que de alguma forma vá magoar, inclusive, as outras pessoas. Depende da situação. Mas aí eu sempre vou considerar como eu vou tomar essa decisão, como eu vou comunicar essa decisão. Então não é deixar de decidir, mas é o como eu vou fazer isso. Isso tem a ver com empatia. Algumas dicas para que a gente consiga ter mais empatia. Prestar atenção. Isso é fundamental. A gente tem que focar na outra pessoa. Então não adianta eu dizer que eu tenho empatia se quando outra pessoa vem falar comigo, eu continuo respondendo as mensagens no meu celular, eu continuo trabalhando no meu computador, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo e não paro e olho para essa pessoa. Então, o contato visual, ele é fundamental para a empatia. A gente precisa focar na pessoa, tá? Sincronia não verbal. Isso é uma coisa que nos ajuda a trabalhar, a desenvolver a nossa empatia, que é aproximar a nossa expressão corporal da expressão corporal da outra pessoa. Então, se eu estou sentado e a pessoa está de pé, eu posso convidá-la a sentar também, para ficarmos mais próximos. São coisas que lá no nosso cérebro, os neurônios espelho que nós temos vão identificando que essa pessoa é semelhante, essa pessoa é parecida, essa pessoa se importa comigo. E isso vai aumentando a empatia entre nós. E sentimento positivo. Não adianta eu querer ter empatia com uma pessoa que eu não gosto e que eu não quero nem ver na minha frente. Dificilmente eu vou conseguir. Então eu preciso ter uma disposição emocional para ter empatia. Eu preciso querer isso. Então eu quero escutar essa pessoa, eu quero saber o que ela tem para me dizer. Eu me importo com ela. E isso tem que ser verdadeiro,
porque senão, de alguma forma ou de outra, a pessoa pode sentir. Então, se não é verdadeiro, daqui a pouco não sou eu que tenho que escutar essa pessoa, não sou eu que tenho que resolver ou ajudar ela a resolver o problema dela. Então, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo e com a pessoa também, daqui a pouco encaminhar, indicar, orientar que ela busque em outra pessoa aquilo que ela precisa naquele momento. Apontar semelhanças é uma coisa também que nos ajuda, então conhecer um pouquinho a história da pessoa. Muito difícil a gente ter empatia sem a gente saber quem é essa pessoa, do que ela gosta, quais são os talentos dela, criar afinidades. Isso aproxima as pessoas. Então, buscar saber isso, questionar, entender, né? Da onde que essa pessoa veio, o que ela faz, quem é ela. E aí, o que da história dela se aproxima da minha própria história. Então, isso pode nos ajudar a criar mais empatia. Escutar ativamente. Então, aqui tem a ver lá com o prestar atenção, com o focar na pessoa. Eu tenho que escutar o que a pessoa está me dizendo. E eu não vou fazer isso se eu não tiver interesse, né, na outra pessoa. Então, eu tenho que realmente parar e escutar de verdade o que ela tem para me dizer. E aqui é muito importante, se eu não tenho tempo naquele momento, é melhor eu não fingir que eu estou escutando. É melhor eu dizer que não pode ser naquele momento, combinar um outro momento, para que eu não quebre esse vínculo, essa conexão com a outra pessoa, tá? Então, combinar isso. E também ajudar a solucionar problemas. Se eu compreendo o que ela está sentindo, a situação pela qual ela está passando, e aí eu posso, então, ajudá-la, orientá-la, direcioná-la, fazê-la pensar, ajudar essa pessoa a solucionar o problema que ela está apresentando, certo? Mas isso é um nível elevado de empatia. A gente tem que cuidar porque empatia não é só sair dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer. Tem muito mais a ver com acolher o que ela está me dizendo e não necessariamente dar respostas. Às vezes ela só quer falar, tá? Não precisamos responder, é só escutar. Um aspecto da empatia que a gente tem que cuidar é que muitas vezes isso pode ser em excesso. Então, a empatia é bom, é indispensável para a competência social, mas ela tem que ter um limite, porque se eu tiver empatia demais, eu não consigo ajudar as outras pessoas. Eu acabo tomando a dor da outra pessoa para mim e isso pode me prejudicar e prejudicar a relação com a outra pessoa, né? Então, isso causa o que a gente chama de o sofrimento da empatia. É quando eu entro no problema da outra pessoa, né? Absorvo demais aquilo. E aí, quando eu vejo, eu estou no meio da situação, ou estou tão contaminada por aquela emoção quanto a própria pessoa. E aí, dificilmente eu vou conseguir ajudar, porque eu preciso de um certo afastamento para conseguir ajudar essa pessoa a pensar ou a entender quais são as alternativas, os caminhos que ela pode seguir naquele momento, tá? Então, quando a gente perceber que a gente está mergulhando de cabeça no problema que não é nosso, que é da outra pessoa, a gente tem que poder dar um passo atrás, né? Recuar um pouquinho, se afastar, porque senão a gente não vai ajudar. A gente pode, inclusive, prejudicar ou aumentar o problema. Então, isso é um pouquinho sobre empatia e para a gente pensar se a gente consegue, né, se desconectar do mundo externo para se conectar verdadeiramente com a outra pessoa. Você precisa de empatia para atender os clientes. Então, por isso que empatia é importante. A gente vai usar em vários contextos. Para atender clientes, para negociar com os fornecedores, para trabalhar em equipe, para ser um líder, um gestor. Então, é muito difícil pensar numa situação, num contexto de trabalho ou da vida em que a gente não precise ter empatia. Sempre que tiver outra pessoa, a gente precisa ter empatia. Ou se tivermos, vai nos ajudar. Quando que não existe outra pessoa? Em que trabalho que a gente não precisa se relacionar com ninguém? Então, empatia é uma aptidão fundamental no trabalho e nas relações interpessoais. Entendendo empatia agora, que tem a ver com compreender as emoções dos outros, na próxima aula nós vamos falar sobre como administrar, gerenciar, lidar com as emoções dos outros.